Enquanto isso, nós vamos ao debate. Vou começar pelo Tardelli. Essas vaquinhas para custeio de diversos viraram uma prática política, né, Tardelli? Você que gosta de comentar esse assunto. Olha, eu acho, francamente, são dívidas, a gente chama isso em direito de dívidas de valor, a Samanta me corrija. Dívida de valor paga quem quiser pagar. Não é algo que se ele não for ele pessoalmente que vai pagar, não tem valor. É uma guia que se recolhe. Eu junto o dinheiro, recolho aquela guia, está cumprida, tá paga a minha pena. De onde vem esse dinheiro? Claro que eu não posso roubar um banco para poder pagar a multa. Certo? Até posso, mas vou responder pelo roubo ao banco depois. Né? Por isso eu acho que essas vaquinhas, quem quiser contribuir, que se sinta à vontade para contribuir. Eu abri uma vaquinha aqui, eu não sei se é do Daniel Silveira, me deu até pena dele. Se for ele, tadinho, ele precisa melhorar essa vaquinha. A vaquinha se chama Ajuda a Família de Daniel Silveira, é essa vaquinha? É essa vaquinha. Puta, R$22 até agora ele arrecadou. É, a vaquinha acho que acabou de ser aberta, né? Vou pedir as informações, por favor, pessoal da nossa produção, nosso time aqui, vai trazer as informações para ver se a gente está falando da vaquinha certa. É, porque... Quer contribuir, querido? Contribua. O dinheiro é teu, faça o que você quiser com ele. Eu posso gastar na lota, eu posso gastar no café, eu posso gastar em aposta de cavalo. Por que eu não posso pagar a vaquinha para alguém? Eu não censuro, eu acho que... Há um ditado na minha terra que diz que quem tem amigo não morre pagão. Mas a defesa do Daniel Silveira, eu li a reportagem na íntegra, diz inclusive que ele foi abandonado, Daniel Silveira. Ah, tadinho. Desse jeito até meu coração começa a ficar cortado assim. Mas quem quiser contribuir, contribua. O dinheiro é de cada um, certo? Por enquanto, só 3. Vamos melhorar aí, coitado do Daniel. Pelo menos uma cesta básica lá para a família Eu tenho que dele. te dizer que você está na vaquinha errada. Ô, Daniel, desculpe. Olha, você tem que mudar todo o seu discurso. Você estava com pena do Daniel Silveira, eu recebi a vaquinha certa aqui. A meta era 100 mil e ele arrecadou 118.850. Sobrou 18 mil de troco para uma próxima condenação. Já posso me Pode, claro. Não chega nem perto do que ele deve em multas. 5,3 milhões de reais de multas. Calma, uma vaquinha atrás da outra. Então, mas eu preciso de um rebanho. Eu sei, mas eu estou dizendo, haja vaquinha. Eu concordo 100% com o Tardelli, que quem quiser, doa. É uma doação, é sua. Você tem o direito de doar para quem você quiser. E ele teve 1,5 milhão de votos nessa última eleição, na que ele não assumiu, claramente. Foi considerado inelegível. Mas ele tem um potencial para receber. Não é só porque ele está preso com contas bloqueadas, ele tem ainda essa multa que eu imagino que ele não tenha pagado. 4,3 milhões de multas, tá? São 5 multas. Fazendo só um pequeno apanhado sobre a história dele, porque a gente está falando aqui do Daniel Silveira e tal, eu me lembro, início de 2021, ele veio com um vídeo em que ele fez observações absurdas, hiperbólicas, agressivas ao Supremo Tribunal Federal. Existe uma discussão de se isso considerava uma ameaça iminente, se isso é passível de ser crime, não importa. Eu acho até que a liberdade de expressão tem que valer, a não ser que seja uma ameaça iminente, e aí passa a ser crime, na minha opinião pessoal. Mas ele foi então condenado pelo Supremo, né, a 8 anos de prisão, e aí o Jair Bolsonaro concedeu a graça a ele, o indulto, que depois foi cassado pelo Supremo. Então ele perdeu a graça e teve que voltar a cumprir a pena. Nesse meio tempo, ele foi candidato nessa última eleição e recebeu esse 1,5 milhão de votos. Ou seja, tem muita gente aí que pode resolver ajudá-lo, se são admiradores dele, ele pode eventualmente levantar alguma coisa nessa vaquinha mesmo. Mas ele não assumiu porque o próprio Tribunal Superior Eleitoral o considerou inelegível. E ele, como a gente sabe, eu estou fazendo uma recapitulação aqui para a gente, como a gente sabe, ele estava nessa questão da reunião de dezembro do ano passado, onde ele supostamente, segundo pelo menos uma das múltiplas versões do Marcos Duval, que a gente nunca sabe qual é a certa, mas que ele então teria tido uma ideia de fazer gravar o Alexandre de Moraes para ver se ele não falava alguma coisa errada,
na qualidade de ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Essa é a última, é recente, é fresquinha, de ontem. Não, mas isso já tinha saído, né, desde janeiro. Sim, mas a gente ainda está falando. Ontem, Marcos Duval prestou depoimento. Mas, então, esse é o mesmo Daniel Silveira, que começou lá atrás e fez toda essa confusão. E essas multas, só para concluir, essas multas são multas porque ele descumpriu a decisão do Supremo Tribunal Federal de usar tornozeleira e outras coisas. Então, ele foi tomando multas, né? Então, ele resolveu descumprir uma decisão da maior corte do Brasil. E aí, você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências da realidade. Tomou todas essas multas porque ele já tinha sido condenado. Então, isso que dá a lutar contra... Me lembra a música do The Clash. I fought the law and the law won. Então, o Daniel Silveira lutou com a lei e a lei venceu. Olha, vocês estão musicais hoje, hein? Ô, Juliano, queria também que você me falasse um pouquinho sobre o que indica moralmente da sociedade brasileira esse tanto de vaquinhas de políticos, e aí vou ficar específico, né? De políticos que transgridem a lei e conseguem a ajuda dos seus apoiadores para pagar aí a defesa. No primeiro, lembrar que a decisão judicial que revogou a graça concedida pelo Bolsonaro, que reconheceu que aquela graça concedida pelo Bolsonaro para o Daniel Silveira tinha um claro desvio de finalidade, porque tinha o propósito de ajudar um aliado do ex-presidente Bolsonaro, foi movida por nós do PSOL. Eu sou o signatário. Então, com muito orgulho, se o Daniel Silveira voltou para a prisão, foi também pelo trabalho que a gente teve de denunciar e de entrar no Supremo contra a graça que foi concedida pelo Bolsonaro, uma coisa completamente estapafúrdia, né? Bolsonaro passa por cima de uma decisão do Supremo Tribunal Federal para claramente beneficiar um aliado político dele. O presidente tem a prerrogativa constitucional de conceder graça, conceder indulto, aqui a doutora Samanta, o doutor Tardelli sabem muito melhor que eu, que são prerrogativas constitucionais. Mas o Supremo entendeu que, nesse caso, havia um claro desvio de finalidade nessa ação. Eu concordo com o Tardelli, com o Hélio, quer dizer, quem quiser colaborar com o Daniel Silveira, quem acha que ele está sendo injustiçado, que colabore. A questão toda que me preocupa, Lu, é que a defesa do Daniel Silveira e os seus apoiadores continuam dizendo que é uma prisão arbitrária, que é um ataque ao Estado Democrático de Direito. Muitos deles, certamente, que estavam lá no 8 de janeiro participando do quebra-quebra, ou pelo menos felizes com o resultado daquela tentativa golpista no 8 de janeiro. Se você for ver, a maior parte dessas vaquinhas são dessa turma ligada ao bolsonarismo, né? Nos últimos meses, a gente tem visto uma proliferação dessas iniciativas de solidariedade, e é engraçado, porque, na verdade, a gente vai conferir prestação de contas dos candidatos bolsonaristas, né? A quantidade de recursos que eles movimentaram nas campanhas, muitos deles com suspeitas de enriquecimento ilícito, e os que ficam para trás têm que fazer vaquinha, né? Ele podia pedir ajuda para o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, por exemplo, comprou uma mansão de 6 milhões de reais no Lago Sul, em Brasília. Visivelmente não está com problema de caixa o Flávio Bolsonaro. Poderia ajudar o Daniel Silveira. Há outros políticos bolsonaristas também que, da mesma forma, tiveram aí um crescimento exponencial do seu patrimônio. Então, o Daniel Silveira se tornou uma espécie de político inconveniente, né? Porque resolveu acreditar naqueles absurdos que o Bolsonaro proferia contra o STF, acreditou que o Bolsonaro ia levar seu enfrentamento ao STF às últimas consequências e fez isso sozinho. O problema é que, quando ele olhou para trás, Lu, todo mundo tinha ficado no caminho e ele tinha ido sozinho às últimas consequências para enfrentar o STF, e aí a lei foi mais forte, como foi dito aqui, ele está cumprindo corretamente a pena por ter atacado o Estado Democrático de Direito. Vamos lá, algumas considerações. Primeiro, nós recebemos a nota aqui, então, da defesa de Daniel Silveira. Eu vou ler agora. De acordo com a defesa do ex-deputado, após visitá-la em Bangu 8, no Rio de Janeiro, foi pedida a sua autorização para criar essa campanha. Como forma de ajuda, o advogado de defesa diz que cedeu à família uma conta pessoal no PicPay
e entregou o cartão de débito para compra de alimentos, pagamento de transporte de Petrópolis a Bangu 8, pagamento das contas básicas e despesas da família. A defesa garante também que todos os valores serão destinados e utilizados ao custeio de alimentos e contas básicas da família, inclusive de despesas da filha, que está impedido, já que Daniel Silveira está impedido de arcar com essas despesas. Falta ainda falar com a Samanta. Samanta, duas perguntas. Primeiro, aliás, uma consideração: o Brasil não é para amadores. A gente, já aqui a nossa equipe está checando as vaquinhas e tem muitas vaquinhas, inclusive vaquinha fake, em nome de Daniel Silveira. Brasil não é fácil. A segunda, tem uma pergunta do telespectador e eu fiquei na dúvida. Não sei se você vai saber dizer, mas incidirá imposto sobre essas doações? Você sabe algo sobre isso? Olha, Lu, não sei se incidirá imposto, depende do valor que talvez tenha sido doado. Agora, o que me chama a atenção, e eu já tinha visto isso na reportagem da CNN e agora na nota da defesa, é que eles estão justificando a elaboração dessa vaquinha não para pagar as multas a que o Daniel Silveira está sujeito, mas para o sustento da família, porque as contas estão bloqueadas. Isso me causa estranheza, porque a defesa poderia pedir para a justiça a liberação de um valor para o sustento da família. Você não pode bloquear todos os bens de uma pessoa de maneira que ela não tenha como sobreviver e arcar com as despesas de filha, de casa, enfim. Eu acho que o Tardelli, por favor, me corrija se eu estiver errada, mas isso para mim não está fazendo muito sentido e talvez seja essa a razão das pessoas estarem doando esses valores para o Daniel Silveira. Claro, cada um tem o direito de doar, o dinheiro é livre, não é? As causas que querem apoiar ou não, eu acho que isso faz parte. Ele tem muitos eleitores, ele tem uma parcela que confia nele. E também, Lu, vou botar aqui um pouco de pimenta na discussão, né? Não concordo com nada do que o Daniel Silveira falou ou fez, mas há uma certa, digamos assim, indignação no sentido de que ele deveria responder pelos seus atos no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados e não no mandado de prisão em flagrante do Supremo Tribunal Federal, que juridicamente, claro, eu tenho que respeitar as decisões do STF, mas que juridicamente é questionável. Talvez esse aspecto seja o que motive as pessoas a doarem também, porque não foi a maneira assim usual das coisas acontecerem, mas foi a maneira que o Supremo Tribunal Federal entendeu. Mas me causa ainda uma certa estranheza tudo estar bloqueado de maneira que ele não possa arcar com o custeio da família. Eu acho que juridicamente era possível que fosse liberado para o sustento da família e da filha.